Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje estamos a gravar aquele que é o 9º episódio gravado cá em casa, mas o 23º da temporada. Tem sido uma temporada muito longa, com muitos especialistas e com alguns comentários da nossa parte. Para quem não está ainda a par do processo, espero que nesta altura do campeonato já estejamos todos. Nós, por cada 1 ou 2 episódios com especialistas, fazemos um episódio comentado e esta semana saiu um episódio do Nuno Brito Jorge, que é fundador da Copérnico e da GoParity, que, by the way, é o nosso patrocinador, mas à data que gravámos o episódio não sabíamos que iam ser eles os nossos patrocinadores. E tivemos uma conversa muito interessante sobre energia e sobre investimentos de impacto e finanças sustentáveis. E é basicamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre energia já falámos no último episódio bastante intensivamente. Portanto, hoje focamos mais o que é que está a acontecer ao nosso dinheiro, por onde é que ele anda, em que é que ele anda a ser investido sem nós sabermos e o que é que nós podemos fazer com o dinheiro que temos parado ou que temos disponível para ajudar a mudar um bocadinho o mundo. Sim, mas acho que podemos ainda pegar um bocadinho no tema da energia, só durante 2 ou 3 minutos, só para dizer que o episódio... Connosco nunca são de 2 ou 3 minutos. Se vão ser, bora lá. Porque acho que não conseguiu resumir um bocadinho também a nossa opinião, não é? Eu, pelo menos, quando estava a ouvir aquilo, o episódio do Nuno, pensei, ok, é isto mesmo que eu penso, sem tirar nem pôr. Energia descentralizada, capacitar as pessoas, dar autonomia. Exatamente, portanto, através de cooperativas, que foi uma coisa que nós acabámos por não falar no último episódio, mas que também é bastante interessante, não é? Comunidades de energia. Sim, comunidades de energia e cooperativas. E depois toca no último projeto dele, da GoParity, que é de investimento sustentável, de investimento de impacto. Que começou a investir em transição energética para a energia solar centralizada. Portanto, que é uma coisa que é perfeitamente possível de fazer, não é? Portanto, de um lado temos investimentos de impacto, do outro lado temos transição energética, as duas coisas são compatíveis e conseguimos com uma financiar a outra. Claro que há outras maneiras de financiar a transição energética, desde o Estado aos ecocréditos dos bancos tradicionais, que são obrigados a ter, não é? Existe aqui muitas formas de micros e macros de fazer a coisa acontecer, mas pronto, sobre a energia acho que era isso que só queria dar essa nota. Mas é um bom mote para chegar ao investimento de impacto, de facto. Sim. Porque nós podemos, com o investimento de impacto, aquilo que queremos fazer com a energia, no caso solar centralizada, que é empoderar as pessoas, capacitar as pessoas para poderem gerar a sua própria energia, gerir os seus próprios recursos, é mais ou menos isso que eu acho que ambos concordamos que é preciso ser feito. Claro. com as finanças, que é as pessoas têm de ser capacitadas, porque quando tu pensas em sistemas financeiros, a maior parte das pessoas fica completamente às escuras, porque só o tema parece complexo. Então as pessoas nem sequer sabem o que acontece ao dinheiro. Mas é complexo, efetivamente. Não, é complexo, claro, mas acho que é preciso haver o básico das luzes sobre o assunto para uma pessoa conseguir perceber o que é que está a acontecer ao seu dinheiro e como é que pode geri-lo de maneira diferente, porque o dinheiro é da pessoa. E é isto que nós às vezes não... É complexo, mas ao mesmo tempo é super simples. Okay? É um sistema que está montado para falhar. E isto aqui acho que é uma coisa que as pessoas não têm noção. Porque... E ganha-se quando se falha. Exato. Não, ganhas quando alguém falha. Não, tu ganhas com os investimentos que fazes. Mas há investimentos que são feitos... Mas aí estás a correr um risco com a dívida de outras pessoas. Com o dinheiro que não é teu, ok? Sim. Pronto, é essa parte. E a parte seguinte é, se toda a gente do mundo quisesse levantar o dinheiro que tinha depósitos nos bancos, não havia esse dinheiro, ok? Portanto, é um sistema que está feito para falhar, mas que existe e que funciona. Porquê? É interessante pensar nisso. Porque os mercados foram montados de maneira que todos acreditemos nisto. Literalmente, a banca funciona porque nós acreditamos que ela funciona. Isso é análise técnica na bolsa. Funciona porque toda a gente acredita. Certo! As cotações das empresas na bolsa são reais na medida em que nós acreditamos nelas. Aquilo não é real. Pode ser real. Em muito não é. Em muito é especulativo. Pode não ser, podes simplesmente estar a valorizar a ação da empresa quando é a primeira valorização da ação. Mas o que o mercado valoriza... Não pode, se for em relação aos resultados da empresa, se for em relação a eu acho que esta empresa vai valer X porque tem este plano, esta visão... Mas estás a achar... Isto é especulativo, sem dúvida alguma, mas... Tu estás a acreditar também que as pessoas mas é uma bola de cristal, não é? Claro que sim, mas... Vale tanto como ler o tarot. Não vale tanto porque efetivamente os mercados financeiros estão montados em cima disto, mas... Sim, mas... Não, eu queria só, antes de voltar um bocadinho atrás, que é... como é que isto funciona? Funciona porque os bancos centrais obrigam os bancos a ter rácios de liquidez. Ou seja, de todos os depósitos que tu fazes e que tu lá tens,
eles são obrigados a uma percentagem ficar com esse Até dinheiro. 100 mil euros em Portugal? Não tem a ver com isso. Não? São Então, rácios de liquidez. Basicamente, tu pões lá 100 mil euros no banco, eles são obrigados, eu não tenho este número certo, 10% eles não podem mexer, os outros 90% eles podem mexer. Espero que tenhas os números errados e que seja ao contrário. Não é muito por aí, é um bocado por aí. Porque o dinheiro está sempre em movimento, então eu levanto, mas tu não levantas, neste caso seria igual, mas o Edu não levanta e eu levanto, portanto vai-se equilibrar. É um mercado de equilíbrios, ok? Muito como os seguros é um mercado de risco e de equilíbrio, aqui também é a mesma coisa, ok? Nem toda a gente vai querer a mesma ao coisa mesmo ao tempo, mesmo porque se tempo. formos todos ao mesmo tempo, a coisa colapsa. Certo. Mas estamos a acreditar que não vamos todos ao mesmo tempo. Por isso é que, e aconteceu, estamos a estar em setembro, quando este episódio sair, né? Aconteceu há uns meses com as falências dos bancos nos Estados Unidos, foi precisamente isto, o que explotou um bocadinho mais, acelerou o processo, foi toda a gente querer levantar o dinheiro. Porque estavam com medo por causa do quê? Da especulação que se Sim, gerou e à de volta da repente- Bolsa de Valores. Não Não, foi por da acaso foi Bolsa. do mercado Foi das das startups. Sim, e o que aconteceu é, não há este dinheiro. Claro que não há. O banco não tem este dinheiro todo, porque ele só tem uma percentagem guardada. Certo. Pronto, é aquela margem de segurança. O que tu estavas a dizer são os fundos de garantias de depósitos, que é, tu em cada banco que tiveres, certo, o primeiro titular tem direito a 100 mil euros que está garantido, não é? Mesmo que o banco não tenha, por estes gastos de liquidez e perdeu aquela bancos percentagem, centrais. os bancos centrais assumem esse dinheiro. Que mesmo assim, se todos os bancos caíssem e os bancos centrais tivessem que dar este dinheiro, também não havia. Sim, mas Não é? nem todos os bancos não caem ao mesmo Pronto. tempo, por isso é que depois às Pronto. vezes é necessário Exatamente. bancos comprarem outros para mitigar Exatamente, o exatamente. problema. Por isso é que há bancos com risco sistémico, bancos sem risco sistémico, porque têm muitos depositantes ou porque têm largas somas de depósitos. Pronto, existe aqui, ou estão em muitos sítios ao mesmo tempo, portanto, se aquilo cai, é tipo um baralho de cartas. Certo. Pronto, é um mundo complexo, que não é assim tão complexo. É totalmente inventado pelo homem, portanto, tem muitas falhas, não é? Mas funciona. E tem funcionado até agora. A questão é que funciona para o bem e para o mal. Funciona para o e bem e essa para o é a mal. questão Sim. das finanças E sustentáveis. vamos e se calhar falar aqui também um bocadinho do que é um papel de um banco numa economia, não é? O que é que acontece? O Estado, tal como as coisas estão montadas, não pode subsidiar a economia ad eterno, não é? Mas é preciso financiar a economia. E se não é o Estado a financiar a economia, alguém tem de o fazer. E é aí que nascem os bancos. Que é para dar crédito, basicamente. O primeiro, para tu depositares o teu dinheiro de forma segura e saberes que ele está lá, não é? Hoje em dia isso já não é tão verdade. O segundo é, ok, eu preciso de instalar painéis solares, eu não tenho este dinheiro todo. Vou procurar alguém que me financie este projeto. O Estado não é um financiador direto da economia, mas os bancos são. Através do Estado, muitas vezes, porque o que os bancos fazem é, eles têm uma taxa interbancária que pedem ao Banco Central Europeu para lhes dar dinheiro. Então eles pedem dinheiro emprestado para te emprestar a ti e é aqui que eles ganham dinheiro. Okay? A maior parte das vezes, né? Claro que tens comissões, tens mil e uma coisas onde eles ganham dinheiro, mas a função primordial deles, onde se ganha mais dinheiro no core, que é o core bancário, não é? É aqui. Não é? É aqui nesta diferença entre os empréstimos, o juro do empréstimo do Banco Central versus o empréstimo que eles dão às pessoas. Então, porquê é que ainda assim, ganhando dinheiro dessa maneira, ainda vão usar os dinheiros dos depósitos das pessoas para fazer render em investimentos? Ok, porque eles não vão só buscar dinheiro ao Banco Central Europeu. Eles têm dinheiro dos depositantes, não é? Certo. Porque eles só são obrigados a reter uma percentagem. Então o que é que eles fazem? Tu queres comprar uma casa, eles não vão obrigatoriamente ao Banco Central Europeu buscar dinheiro para pedir dinheiro emprestado para isso. Eles têm depósitos, portanto eles têm cash em mão, não te emprestam-te. E este dinheiro é dinheiro que se calhar era do teu pai. Por exemplo, ok? Assim pelo ridículo. Ou de alguém, seja do que for. de outra pessoa que tem o dinheiro. E é aqui que é importante explicarmos porque é que é relevante nós sabermos onde é que temos o dinheiro, em que banco é que temos o nosso dinheiro. Porque isto vai ditar onde é que este dinheiro está a ser emprestado a quem, a que empresas, a que projetos. E de acordo o que é com que as está a políticas de financiar. investimento de cada banco, Exatamente. há políticas mais alinhadas connosco e outras mais desalinhadas. Exatamente. Portanto, tu tens muitos bancos que financiam combustíveis fósseis ainda hoje em dia, tens muitos bancos que financiam armas, tens muitos bancos que financiam guerras, tens muitos bancos que financiam indústria do tabaco. Isto são coisas que são sabidas, ok? Que eles são obrigados a dizer. Eu deixo-te aqui um relatório que tu me Sim, que é americano, não é europeu, mas que dá para extrapolar. Mas eu tenho outro relatório aqui que até foi lançado numa newsletter da GoParity há uns meses. Okay. Não é o mesmo? Se calhar é. É do Carbon qualquer coisa. Esse é americano. Mas também fala É sobre o sistema americano bancário. achava que falava sobre a bancária.
Não, mas é facilmente extrapolável, não é diferente, ok? Eles têm o FED, não têm o BCE, mas funciona mais ou menos da mesma maneira. Portanto, eles são obrigados a reportar a quem é que emprestam dinheiro ou que projetos em que investem. Sim. Ok? Claro que depois há toda a história de não ser um investimento direto, mas estarem a investir em mercados. Ou em fundos que depois investem em empresas. Sim, isto também é perfeitamente e possível. às vezes não é? há fundos que se dizem responsáveis e depois vamos Não, a ver. e podem dizer, e desde que reportem as coisas, porque essas não são certificações, como é que se diz? Esse rating. Esse rating, vá, não é bem Ratings rating. da ESG são ratings. Sim, não são, Índices. embora sejam claros, são muito abrangentes. E há coisas que podem contar, que, por exemplo, uma Apple e uma Google e uma Microsoft contam com empresas com ESG elevado. Mas eu, enquanto pessoa que se preocupa com o ambiente, se calhar não acho que seja a melhor empresa para investir. Sim, ou enquanto não é? cidadão europeu que está habituado Sim. a leis de trabalho que Sim, não permitem. não que estas sejam um mau exemplo, que não são, Sim, é mas, pior. mas Buscar não, numa Amazon. sim, não é, mas sim, por exemplo, investem muito em Mastercards, em Visas, American Express, que são meios de Investir em pagamento, crédito, são meios de sim. pagamento. Não, o que é que isto tem de sustentável, né? Pode ter, eles podem estar a fazer políticas incríveis dentro da própria empresa Esperamos e com isso ser mais sustentáveis enquanto empresa. Mas eu, enquanto pessoa que se preocupa com o ambiente, quero é que financiem projetos que vão mudar o ambiente. Pronto, isto é a minha visão, ok? Claro que isto não é transversal a Portanto, tu todo... preferes que investam em empresas renováveis, em Sim, em transição energética, em transporte, sei lá, há imensas justiça coisas. social, educação, Exatamente, pronto. E então é preciso saber em que política é que agrária sim, responsável. é preciso saber em que é que os bancos investem. Pronto. E aqui uma má notícia para Portugal é que é muito opaco e nós não fazemos ideia. E em Portugal e na maior parte dos países e na maior parte dos bancos nós não sabemos onde é que eles estão a investir dinheiro. Muito também porque eu acho que nem eles sabem. Não, Infelizmente. eu já mandei e-mails a Sim. montes de. E já falei com CEOs de bancos. Sim, sim, sim. E lembro-me que a resposta era: isso é muito complicado de dar uma resposta. Que não é. Ou há uma política de investimento que recusa combustíveis fósseis ou não há, porque a partir do momento em que não há, a pessoa não procura ir a fundos que não investam e, portanto, investe. Exatamente. Que é o mais normal. Até porque há bancos que o fazem, ok? Se não olharmos aqui para o lado da Espanha, o Triudos, tu vais ao site da Triudos e consegues saber todas as empresas e todos os cêntimos que eles estão a investir e porquê é que investiram. Eles têm lá mesmo, why we invest. Sim. E tu consegues saber em todos os projetos, mas aquilo é geográfico. Tu tens um mapa e tu consegues ir carregando nas bolinhas e tu vais à localidade e à empresa e tu sabes porque é que eles investiram e quanto é que investiram. E o Tomorrow? O Tomorrow ainda não tem esse tipo de escrutínio, mas tem uma política mas vai ter, de investimento que diz que recusa o investimento. Sim, mas também vai ter. Existe uma Global Alliance for GABV, Global Alliance for, ou GABV, for Banking on Values, acho que é assim, onde aparecem, não há nenhum banco português, infelizmente, mas onde aparecem vários bancos ligados a banca ética, portanto, banca com responsabilidade social, que investem em projetos de responsabilidade social e de sustentabilidade e que eles próprios têm políticas de sustentabilidade e responsabilidade social muito, muito elevadas. Não há nenhum em Portugal, infelizmente. Se calhar, em breve. Não, somos um mercado muito pequenino que não reporta este tipo de coisas. Para estares aqui precisas ter um escrutínio muito maior e não há. O melhor que nós temos em Portugal são efetivamente, e tal como disse o Nuno e nós já sabíamos, né, são bancos mutualistas e bancos cooperativos. Pronto, são o melhor que nós temos, porque sabemos que à partida os projetos e as empresas que esses bancos vão investir são mais pequenos, são mais locais e têm algum tipo de escrutínio. Sim, é mais fácil saberem que é que uma empresa mais pequena. Exatamente, eu se estiver a investir num armazém agrícola no Alentejo, ok, isto não é que faça mal nem bem, mas ao menos não estou a financiar armas, não é? É um bocadinho mais fácil e mais perceptível. Estou a financiar o dia-a-dia de uma empresa, de uma pessoa comum, de uma empresa comum. Ou financiar a nossa loja? Ou financiar a nossa loja, exatamente. Portanto, não é... tem um empréstimo de um banco cooperativo. Exatamente. Não é uma coisa muito grave, ok? Mas faz falta o escrutínio, faz falta a transparência, faz falta nós sabermos isto. Mas, e infelizmente não temos. Porque a primeira vez que algum banco me falou de sustentabilidade e queria diferenciar alguma coisa foi quando fizemos o crédito para a loja num banco corporativo. Exatamente. Cooperativo, não é corporativo. Cooperativo.
num banco cooperativo, e fizeram-nos uma série de perguntas sobre sustentabilidade. E Sim, os foi... inquéritos da Sustainable Finance, que vão ser obrigatórios para Mas que todos na os altura, bancos. isto foi há quase 2 Na anos. altura era preliminar ainda, sim. Sim, Ainda eles não foram os estava... primeiros a implementar, Sim. com a ajuda da Sofia Santos, Sim. que já entrevistámos num podcast na última temporada sobre finanças sustentáveis e que também recomendamos muito irem ver esse episódio. Exatamente. Pronto, então já temos que saber, ok, em que banco é que eu ponho o meu dinheiro, para sabermos mais ou menos o que é que eles estão a fazer com o nosso dinheiro, não é? Porque Mas ele não temos está lá aqui, parado. porque ele não está lá parado. Nós já sabemos que não vai estar lá parado, uma porcentagem muito grande não está parado. Mas temos outras coisas, não é? Nós podemos investir, existe sempre aquelas regras de termos que investir parte do nosso ordenado, etc. Pronto, isso são coisas de finanças, de ter de fazer. coisas de finanças pessoais que eu não vou falar aqui, mas imaginemos que, dados perfeitamente hipotéticos, que temos 100 mil euros na conta, e vamos fazer assim de uma forma muito hipotética. Sim. Nós Estás devíamos... a falar para um público em Portugal. Segundo o Instituto Mais Liberdade, isto até é uma coisa muito conservadora. Eu também não acredito, mas pronto. Mas vamos imaginar que vamos investir 10% deste valor, não é? Portanto, vamos investir 10 mil euros, para ser fácil, não é? É melhor irmos a números mais pequenos. Mas Ok, sim. então vá, temos 10 mil euros na conta, vamos investir 10% disto, vamos investir 1000 euros, ok? E agora vamos pôr esta taxa hipotética, porque eu não sei de cor qual é, que o banco tem um rácio de liquidez que só o obriga a manter em sua posse 10% deste dinheiro. Portanto, tens 1000 euros, estão ali, ok? Os outros 9, Os outros 9 o banco vai investir. vai investi-los, sabe-se lá onde. Ok, e tu pensas, ok, não, eu não quero isto, não é? Então vou investir eu parte deste dinheiro. E vou tirar 10% daquilo que eu tenho. Portanto, vou tirar 1000 euros. O teu banco só vai ter um bolo de 9000, portanto vai guardar 900, não é? E vai ter então 8100 para investir, pronto, em vez dos 9000. Pronto. Eu vou pegar nestes 1000 e vou investir. E aqui é que é a parte interessante, porque nós temos tantas ferramentas interessantes para investir o nosso dinheiro com impacto e onde efetivamente conseguimos ter retorno com risco, obviamente, mas com um retorno societário muito grande. Sim, não é? mas a partir de quando temos o dinheiro no banco, ou deixamos num depósito e não há risco, ou... Não há risco de perdermos o de capital. perder capital. Há o risco de estar a ser investido numa coisa que nós não Certo, fazemos é ideia. essa a questão. Sim. O que é que nós podemos fazer? Se investirmos em plataformas de investimento de impacto, o que acontece é que nós podemos, para além de estarmos a investir em impacto, estamos a mitigar a nossa pegada carbónica, porque estamos a investir em projetos de transição energética, em projetos que garantem empregos, que garantem que esses empregos não se perdem. Portanto, temos aqui impacto social, impacto ambiental, e com isto nós pessoalmente, para além de termos um retorno financeiro, ainda vamos ter um retorno de pegada carbónica. Sim, mas eu acho que é melhor não irmos por aí. Eu vou-te explicar porquê. Porque imagina, nós se virmos este tipo de investimentos, para mim faz muito mais sentido ver estes investimentos com eu não quero que façam do meu dinheiro coisas que eu não quero, coisas com as quais eu não concordo. Isso para mim é uma visão mais clara da sociedade, ou menos capitalista da sociedade, vamos dizer assim, do que pensar, e ainda por cima, vou compensar a minha pegada. Não, eu estou a fazer bem ao mundo. Se é a minha pegada ou do meu vizinho que eu estou a compensar, é absolutamente irrelevante. Estás a compensar pegadas. Estou a mitigar emissões do mundo e estou a trazer justiça social e ambiental. Que é isso que se quer, sim. Que acho que é uma visão, se calhar, e eu sei, eu estou a falar com um financeiro, eu sei disto, tu és economista, eu compreendo, mas se começarmos a pensar isto numa perspectiva de estamos a melhorar o mundo para todos, em vez de estou a conseguir compensar a minha pegada carbónica, porque a compensação carbónica, antes de se pedir, evita-se. Sim. É com mais desculpas. Sim. Mas isso é só um bónus, não é mais do que isso. Sim, mas estou a dizer, eu percebo que isso seja um incentivo que os bancos utilizam. Mas os bancos não utilizam isto. Não, bancos responsáveis utilizam a dizer, olha, já poupaste, já ajudaste a mitigar. Sim, tu tens bancos, não sei se é o Triodos, que é o Tomorrow, que te ajuda a compensar as tuas compras. Sim, verdade. Pronto, eu acho que isso é fogo de vista. Mas aí é diferente. Por cada dinheiro, euro que tu gastas, eles põem... Sim, eu sei. Eles investem mesmo em projetos de compensação. Estou só a dizer que, para mim, faz-me alguma confusão estarmos a ver instrumentos financeiros como ferramenta de compensação carbónica. Acho que devíamos estar a ver como forma de apostar na economia que queremos valorizar. Ou seja, neste momento... E isso vai fazer com que haja uma compensação carbónica obrigatoriamente. Vai haver com que exija mitigação. Com que aconteça mitigação carbónica. Certo. Não é compensação carbónica. Sim, porque às vezes estás a evitar. Estamos a evitar a emissão de CO2, percebes? Imagina, sim. agora estou a investir em combustíveis fósseis com o dinheiro que está no banco sem eu saber, e portanto os combustíveis fósseis estão a ganhar isto. Eu tiro lá o dinheiro
ponha energias renováveis, há menos emissões de carbono. E estamos a falar de um aspecto global. A mim pouco me interessa se é a minha pegada que foi reduzida ou não, interessa-me que o mundo, no geral, baixe a sua pegada carbónica, não é? Acho que é uma visão que se calhar Sim. menos financeira, pronto, mas acho que é capaz de ser um bocadinho mais humana. Sim, mas estou de acordo. Acho que o importante aqui é sabermos onde é que temos o nosso dinheiro. E aqui sabemos. Okay? Neste tipo de ferramentas nós sabemos. Até porque tu não diminuíste a tua pegada com isso, percebes? Sim, Essa é a minha questão. Não, a minha tu pegada não é a diminuíste, mesma. a tua pegada é a mesma. A minha pegada é a Ajudaste mesma. foi a diminuir a pegada de uma loja, de mitiguei a pegada do mundo. um armazém agrícola, de uma coisa qualquer. Sim. Sim, mas se eu não investisse aqui, investisse noutra coisa, este projeto não fosse financiado porque eu não pus lá o dinheiro, esta pegada não era mitigada, portanto eu estou a contribuir para que ela seja. Mas não é para a tua pegada carbónica, certo, é a pegada carbónica certo, mas dos isso outros nada serviços. É ou claro. reduzo, ou não Então, mas é mitigo, isso, tu podes reduzir, podes mudar de ter um carro a combustível para um carro elétrico e diminuir a tua pegada. Eu plantar uma árvore não estou a diminuir a minha pegada. Pois não, mas eu estou a dizer há coisas em que diminuis a pegada e Sim. outras em que não. Quando Sim. investes em projetos de sustentabilidade de impacto, não estás a reduzir a tua pegada, estás a fazer bem ao mundo. Certo, por isso é que se chama compensar. Se tu passares a fazer uma alimentação de base vegetal e aí estás a diminuir a tua pegada. A tua pegada. Se passares a ir a pé, estás a diminuir a tua pegada. Mas aí estamos a falar de diminuição de pegada ou compensar a pegada, não é? Aqui entramos na Pronto, compensação. A questão da não é? compensação para mim é um bocadinho difícil às vezes de engolir. Então, é melhor do que não fazer nada. Mas eu também concordo contigo, mas... Até para pôr o peso no indivíduo, percebes? Sim, mas eu concordo contigo. Eu acho que é importante que estas compensações, ou o que tu quiseres chamar, sejam medidas. Porque é relevante nós sabermos... Claro, eu acho que é importante num relatório de sustentabilidade de um banco ou de o que seja dizer tirando fundos daqui e pôr aqui, permitimos evitar isto. Exatamente. Enquanto entidade. Não, e enquanto sociedade. É importante nós sabermos isto, porque a partir daqui nós vamos conseguir medir qual é a pegada carbónica e se estamos a diminuir face ao que tínhamos ou não. Só não acha que deve ser uma pegada carbónica individual, que será a ser medida, percebes? Porque mais uma vez estás a pôr o peso no indivíduo, que é agora vais ter de investir em projetos destes para mitigar a tua pegada carbónica. E, quer dizer, pôr esse peso, a responsabilidade nas pessoas, não é? Às vezes é um bocado limitador. Eu sou a primeira a compensar a minha pegada na GoParity quando ando de avião, percebes? Sim. Mas pronto, é peso na consciência, só isso. É um bónus. Acho que o importante aqui é, eu estou a financiar algum tipo de transição para um mundo mais sustentável, em primeiro lugar. Segundo, sei exatamente no que é que estou a investir. Terceiro, tenho este bónus de ter esta espécie de compensação. Quando sabes exatamente no que estás a investir, porque mesmo a investir em fundos de impacto, às vezes não sabes em que isso é outra coisa. Nós estamos a falar de plataformas aqui, mas podemos ir então para saltamos da banca para as plataformas e eu acho que pode ficar confuso. Mas podemos falar então da banca, da própria banca, da banca, dos fundos, do mercado acionista, de obrigações, do que for. Nós podemos investir o nosso dinheiro de muitas formas. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer comunicação sobre sustentabilidade. E se estamos na 4ª temporada é devido ao apoio de quem nos ouve, mas também de patrocinadores que apoiam este nosso projeto e acreditam nele tanto quanto nós. Esta 4ª temporada é patrocinada pela GoParity. Na verdade, já falámos da GoParity neste episódio. É uma plataforma de investimento de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental um pouco por todo o mundo. Eu sou investidora a nível pessoal, já investi em vários projetos da GoParity, mas na verdade é melhor ouvir o resto do episódio porque vamos continuar a falar da GoParity e da importância destes investimentos de impacto. Portanto, sem mais demoras, retomemos o nosso episódio. Qual é o papel de um banco? É financiar a economia. Existem outras formas de financiar a economia, que não é o Estado e que não é o banco. São plataformas em que ligam pessoas a projetos, ou pessoas a pessoas, ou pessoas a empresas. Ok? E era disso que estávamos a falar agora, deste tipo de plataformas. Mas estamos sempre a falar de financiar a economia, por isso é que são coisas que são similares na sua função, ok? Vamos então falar de bancos. Os bancos podem investir para a sustentabilidade para coisas muito diretas como ecocréditos e estarem a usar o teu dinheiro para isso, não é? E aí estamos a falar de coisas muito standardizadas, de créditos para melhor eficiência energética dos eletrodomésticos, créditos para painéis solares, para bombas de calor, etc. Isto tem taxas de juros muito mais baixas e qualquer pessoa pode pedir. E em qualquer banco português, eu acho, consegue ter acesso a este tipo de produtos. Okay? E aí, o teu dinheiro, que tu não sabes onde é que está, também está a financiar isto, não é? Acho que podemos pedir aos bancos mais transparência. Duvido que vão dar. Mas devíamos pedir aos bancos mais transparência. Porque já há bancos que o fazem, é possível. É verdade que são bancos mais digitais, mais recentes, que todos eles já nascem com uma tecnologia
muito mais ágil, não é? Os bancos portugueses sofrem de um grande problema que tem um sistema core que não é atualizado desde 1980, portanto é difícil fazer grandes coisas com sistemas obsoletos que vão custar sempre milhões de euros, vão ter muita consultoria, muita coisa para mudar uma vírgula. Tu já fizeste isso? Sim, para mudar uma vírgula, portanto é difícil. Mas algum dia vão ter que pensar em mudar o core e acabou a conversa, não é? Isto é uma coisa que se fala há muitos anos, mas que não fazem, porque ainda há muitos da velha guarda que dizem mas isto funciona tão bem. Está bem, mas já isto nem sequer é ensinado, não é? Quem é que sabe fazer isso? Ok, mas avancemos. Temos outras formas de investir o nosso dinheiro, não é? Em que sabemos mais ou menos onde é que estamos a investir. Portanto, os fundos têm a obrigação de nos dizer onde é que estamos a investir o nosso dinheiro. E aqui há ratings de ESG e de sustentabilidade que nós podemos Mas melhor é ver empresa a empresa. Sim, o problema é que isso muda. Mas os fundos, exatamente, os fundos dizem-te todas as empresas onde estão a investir, porque são obrigados a isso. E quando vais ver o prospecto do fundo, estão lá todas. E muitas vezes até são em divisas, até em dinheiro. Okay? Eles têm dinheiro noutras moedas, que também pode ser interessante, não é? Em termos de ESG, não me diz nada. Mas até pode dizer, estou a ter rúpias, portanto estou também a financiar um bocadinho a economia da Índia. Sim, porque estou a trocar moeda, pode ser interessante também. Mas eles têm posições normalmente de ações, há também algumas obrigações, têm cash, podem ter uma série de coisas, mas dizem-te o que é. Pronto. E normalmente estes fundos, e já há muitos fundos que têm o ESG como preocupação, uns mais para o environmental, outros mais para o governance, outros mais para o social, mas têm. E há ratings para isto que conseguimos aceder e conseguimos ter estes ratings em todos os fundos que nós vemos. Agora, são ratings muito subjetivos e é aí que nasce o problema. Porque, só como já estávamos a dizer há bocado, para estes fundos, uma Microsoft ou uma Apple pode ser considerada como uma empresa com um ESG muito elevado, que é, mas à custa de quê? Não é? Eles, pagam bem aos funcionários, têm muitas mulheres nos boards, e isto é uma coisa que tem muito valor nos índices de ESG. Sim, existem fundos só criados para women on board. Têm projetos de compensação enormes e têm compromissos para a neutralidade carbónica, mas como nós sabemos, devemos diminuir a pegada e não mitigá-la, não é? Mas é isto que vai entrar muito é isto que vai entrar muito para estes ratings da ESG. E acho eu, é um achismo, não há aqui grandes auditorias para ver se estão a cumprir com esses metas ou não. Tem de haver. São as próprias empresas que o reportam, percebes? Porque elas próprias têm as suas auditorias à partida, não é? Nem sempre. Isso é se forem certificações. Estes ratings não, percebes? Achas que os ratings não fazem fiscalização? Não, eles só vão buscar tem este nível. Os sustainability reports das empresas, basicamente. Exatamente. Eu acho que é assim, não é? Eu acho que é assim. E isso é grave. Mas eu acho que há um mínimo de auditoria, João. Porque há empresas que são cotadas em bolsa. Essas têm auditorias. Claro que têm auditorias, mas não têm auditorias para saber se está a gastar menos de energia ou se está a compensar mais ou menos. Quando estão cotadas na bolsa, os relatórios não são vistorias. Não têm vistorias externas? Têm auditorias, mas são os financeiros, não são estes. Isso é estranho. Porque quando estão cotadas em bolsa, estão cotadas com índices da ESG, portanto tem de haver uma... Sim, que são os ratings, de acordo com aquilo que eles dizem que fazem, não é? Tenho algumas dúvidas que não se confirmem. Pronto, podemos confirmar isso a seguir. Eu tenho graça absoluta que não. Confirmamos e pomos na descrição. Sim, mas ainda assim é uma coisa muito volátil, sem grande capacidade científica, como toda a bolsa. Sim, não tem um método atrás que seja muito fiável, ok? Ainda assim... é das poucas alternativas que nós temos se quisermos investir em empresas... Mas existem fundos que nos dizem... Por exemplo, há fundos que fazem esse escrutínio. Há fundos que fazem esse escrutínio. E hoje em dia já há fundos com metodologias muito próprias, mas são eles próprios que avaliam as empresas, percebes? Sim. Eles têm regras definidas e são eles que avaliam as empresas. Eles fazem uma certificação das empresas. Exatamente. E nós quando investimos nesse fundo... Eles não certificam nada. Eles simplesmente... Sim. Certificam, ou seja, dão um aval de que para aquele fundo que tem aqueles princípios orientadores que estão descritos muito bem, que está ok. E isso a nós dá-nos alguma tranquilidade, porque os FIIs que nós estamos a pagar estão a servir também para eles fazerem essas vistorias. Exatamente. Porque nós, quando investimos em fundos, não ficamos com o dinheiro todo do retorno do Não, ficamos com muito menos, mas temos uma garantia de que está a ser gerido... E que alguém gera o portfólio. Exatamente, que alguém o gere de forma eficaz, porque estarmos a gerir nós, ação a ação, para já
não temos Implica dinheiro tempo. para investir em tudo, e se nós pusermos, imagina, 1.000 € num fundo, eles vão dividir estes 1.000 € pelas várias E coisas. mitigar o risco com a diversificação. Sim, exatamente. Nós tivermos 1.000 €, não conseguimos comprar 1 € daqui, 1 € daqui, é muito difícil, vamos pagar imensas comissões para fazer isto e temos de estar sempre em cima do acontecimento para vender esta, comprar outra, para garantir que aquilo está a crescer, não é? Que o nosso portfólio está a crescer. Claro. Então é muito mais interessante, para quem não faz da vida ser um day trader, não é? Investir num fundo. Pronto, Porque existem day traders contratados para fazer isso. Exatamente. E quem diz fundos diz ETFs. Pronto, e aqui entramos noutro instrumento financeiro também com muito risco, todos eles têm muito risco, não é? Tal como as plataformas de crowdlending de Mas há aqui impacto. uma coisa que é importante dizer. Tudo isto tem risco, mas há uma coisa que nós sabemos, é que se o dinheiro ficar no banco parado, sem fazer nada, sem investimento nenhum, nós perdemos a inflação. Isso sem dúvida alguma. Isso não há dúvida que perdemos esse dinheiro. Isso sem E dúvida com taxas de alguma. inflação tão altas como estamos aqui, é uma certeza versus um risco. Sim, E eu às sim, tantas sim, acho sim. que quanto mais alta está a taxa de inflação, menos arriscada é arriscar em investimentos. Porque fazeres nada é perder, É perder a inflação, dinheiro. não é? Assim É eu perder a sei que inflação. estou a perder dinheiro. Ali posso Sim. perder e posso ganhar. Pronto. Exatamente, sim. A questão é que, dependendo do nível de risco, podes perder muito ou ganhar muito. E podes perder mais do que a inflação. Mas aí também ninguém te deixa investir sem fazeres um questionário do teu perfil de investidor. Ou seja, a partir de quem vai fazer um Teoricamente é investimento, obrigatório, sim. eu vou fazer um questionário e se calhar eu não fico no mesmo nível de risco, ou certamente não fico, do que tu. Sim. Porque eu sei menos sobre investimento. E, portanto, a mim não me deixam investir O as que não quantias. quer dizer que não te deixem. Eles deixam. Eles, certo, Tu vais a fortemente dizer, desaconselham. Tem Eu prefiro- mesmo a certeza que quer. E tu vais dizer, Sim. quero, eu assumo a Quero. responsabilidade. Exatamente, Pronto. exatamente. Mas há esse filtro antes. Sim. E é Não é um muito filtro. sensato. Isto é para se protegerem eles, não é Sim, nós. claro. Ok? Mas é muito sensato não dizer que nos responsabilizamos quando não sabemos o suficiente sobre isso. Mais vale não investir em produtos com muito risco ou fazer investimentos muito largos se não percebemos muito do assunto. Mais vale contratar alguém para fazer ou confiar nos fundos para fazer, o que seja. Pronto, também, ou no ETF, que um ETF basicamente é um tracker que vai seguir várias coisas, vai seguir um índice, vai seguir um conjunto de empresas, portanto tem custos muito mais baixos do que um fundo. Sim, para investir no fundo às vezes precisamos de dezenas de milhares de euros. Só que um fundo é uma gestão ativa e que um ETF é uma gestão passiva, portanto responde, ele simplesmente faz um tracking daquilo e um fundo muda a composição do dia para a noite, ok? Então E depois as vendas temos- em mercado secundário também são diferentes do o que ETF tu consegues vender, o vender. fundo não consegues, portanto tu consegues vender a tua posição naquele ETF. No fundo não, tu simplesmente puseste dinheiro dentro de um fundo, dentro de um saco. E aquele saco vai distribuir o dinheiro por vários projetos. Basicamente é isso. Vende este projeto, recebe o dinheiro e vai investir num outro projeto. Pronto, e é isto, não vendes a tua posição aqui. Certo. Não é? Um ETF é uma coisa cotada. Pronto, é um instrumento, um derivado, é uma coisa esquisita, não é? Que o ser humano não compreende muito bem porque é uma coisa totalmente inventada, não é? Mas pronto, é basicamente imaginar uma formiguinha à volta a seguir uma coisa, Aí ver como vai estão ter as empresas. exatamente o mesmo comportamento daquilo. Não é? Quando sobe, quando desce, desce. Portanto, é imaginar isto, ok? Faz sempre este seguimento. Às vezes um É um bocadinho jogo do acima. snake, em que a snake está. Às vezes um bocadinho acima, outras vezes um bocadinho abaixo. É normal porque são várias coisas, não é? Então, E aqui estamos é a isto. falar em investimentos a longo prazo. Pronto, estamos Idealmente, estamos a falar de investimentos a 7 anos no mínimo. Quanto mais tempo, serem mais estáveis. quanto mais tempo, menos risco, porque mitigamos aqui o risco de perder durante um ano e vamos ganhar no outro. E não temos esta volatilidade. Se pensarmos numa coisa há 20 anos, mesmo que eu perca 10, vou ganhar 10, no limite ganhei 0. Não é? Mas se eu vender no 11º ano, se calhar perdi tudo. Pronto, então é preciso ter aqui este cuidado, não é? É manter. Sim. Mas estamos a afastar do tema, porque nós temos que falar de sustentabilidade, de impacto. Sim, mas e há de onde é que temos o ETFs nosso dinheiro. que estão orientados para impacto. Fazem um mapeamento. Exatamente, orientados para impacto, sim. E há fundos que estão orientados para impacto, há fundos que estão orientados para a sustentabilidade. Ou seja, nós não Portanto, temos de conhecer literalmente todas as Sim. empresas em que queremos investir para investir nelas. Exatamente. E também há a forma muito fácil de queremos ser investidores de empresas que nós já sabemos que são muito boas. E aí temos um risco gigante, porque temos o dinheiro Sim. apenas num sítio, não é? Certo. E se essa empresa cair, olha, perdemos o dinheiro. Mas é um risco que se quisermos tomar, acho que podemos perfeitamente fazê-lo, não é? Que é investir em empresas que nós sabemos que estão a fazer alguma coisa para a transição Sim, imagina, climática, não é? tu serias investidor da Patagónia, mas acho que nunca te lembraste agora de fazer isso. Não, mas... porque eles agora nem sequer estão cotados, nem nada que se Mas já pareça, porque eles tiveram. foram vendidos a um fundo, não é? Mas sim, seria. Mesmo de uma Apple, por exemplo, a mim faz-me imenso sentido. Eu já tive ações da Apple, faz-me sentido.
Mas não é uma coisa, em termos de investimento, que seja muito inteligente. Okay? É quase como muito risco. uma doação de filantropia para ajudar as empresas que gostas. É quem não saber mesmo o que é que vai acontecer àquele dinheiro, não é? Sim. Pode correr muito bem, pode correr muito mal. Para quem investiu na Apple em 2005, caramba, está podre de rico. Eu tive lá dinheiro em 2005, tirei em 2008, ganhei bastante dinheiro. Mas podia ter corrido muito a mal. Quem tivesse posto em 90, em 98 estava falido, por exemplo. Pronto, Mas se tivesse mantido e esperado... Estava trilionário, mas é um trilionário, ok? Estamos a falar de ações que se vendiam a 2 ou 3 dólares que agora valem 500 ou 200. Eu já não sei que eles fizeram um split, Sim. acho que vale para aí 200 ou 100 e tal, uma coisa assim. Imaginem, tinhas 1000 ações que gastaste 1000 euros, imagina quanto é que tinhas agora. Sim, não é? sim. É Na estrondoso. verdade não é? não ficaste trilionário, esse foi esse o rácio. Com 1000 euros ficavas milionário. Pronto, Desculpa está bem, lá. mas não é trilionário, Desculpa são lá. coisas diferentes. Mas se investiste 2 ou 3 mil, desculpa lá, não me importava nada. Certo. Certo? Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Tu tens mais alguma coisa a dizer? Tenho. Já falei a parte teórica, agora... Faltou aqui a parte muito importante, que é... Tu falaste de investir diretamente nas empresas que tinha risco, mas, por exemplo... E não querendo fazer publicidade ao nosso patrocinador, mas fazendo, porque é impossível falar deste também e não ter, claro. as plataformas de crowdlending fazem isto, que é, eu sei exatamente em que empresa é que estou a investir e a GoParity, neste caso, já fez a triagem para mim, já me diz qual é o rating da empresa, a quanto tempo é que eu vou receber o dinheiro, qual é que vai ser a taxa de juros que eu vou receber. Mas era o que eu estava a dizer há bocado, sim. E imagina... Eu posso fazer automaticamente a distribuição do dinheiro que tenho em carteira e eles fazem aquilo automático, eles é que decidem. Sim. No caso, eu não gosto de fazer isso, tu até farias, mas eu não gosto porque há projetos nos quais eu prefiro não investir porque não me identifico muito. E há outros que quero investir mais. Por exemplo, cacau do Equador. Eu investi muito mais no cacau do Equador porque eu adoro chocolate, sou altamente consumidora e sinto que preciso de fazer alguma coisa para me ajudar a dormir melhor à noite, às tantas. Ou, sei lá, há coisas com as quais se calhar... me sinto mais relacionada, telemóveis circulares, por exemplo, sinto muito mais relacionada porque nós já compramos recondicionados há imenso tempo e queremos que isto seja a norma para mais pessoas, não é? Ou sei lá, tu és alentejano, se calhar há projeto Alentejo em que gostavas mais de ver. Convenhamos que é muito mais sensato, inteligente deixá-los a eles gerirem a nossa carteira. Ter um tracker automático que deposita uma percentagem em todos os projetos novos. É muito mais inteligente. Claro. Diminui muito mais o risco. Claro, muito mais inteligente. Mas é perfeitamente ok fazer assim. Porque, e mesmo que tu tenhas esse tracking automático, tu também sabes onde é que tens o teu dinheiro, não é? Eu acho que o mais relevante é mesmo isso. Aqui também tem uma diferença face aos bancos, que é, e o Nuno falou nisso, que é o dinheiro que está parado, não está a ser investido noutras coisas quaisquer, não é? Portanto, isso é bom. Então eles têm um rácio de liquidez de 0. Portanto, sim, porque às vezes, como é que funciona? Nós temos lá o saldo em carteira, podemos carregar a carteira uma vez com 1000 euros e depois vamos usando ao longo de um ano inteiro. Ou podemos carregar com 5 euros, ok? Eu disse 1000, mas podemos carregar com 5 euros, com 10 euros, 10 é o mínimo por acaso. Mas podemos carregar com o que quisermos, não há propriamente um limite mínimo, tipo um fundo que são 20 mil euros às vezes. Não, depende dos fundos. Depende dos fundos, mas às vezes são 20 mil. Então, aqui eu ponho em carteira e depois vou usando consoante aparecem os projetos que gosto. Ou então deixo o tracker gerir e ir investindo automaticamente nos projetos. Pronto. Daí tu estás a dizer que mais vale ter lá o dinheiro e o tracker vai investindo. Não é? Mas este para mim é uma das maneiras mais democráticas de as pessoas poderem fazer investimentos de impacto. Porque não é preciso saber muito sobre o assunto, nem investir muito e podem conhecer projetos. Muitas vezes são projetos locais também. Claro que também há projetos internacionais do cacau. Não há produção de cacau em Portugal. Portanto, aqui enquanto investimento sim, enquanto tu vais ter que ter o dinheiro no banco à mesma. Sim, porque não podes ter o dinheiro no... A questão é essa, nós temos de agir em tudo. Sim. Temos de escolher onde é que vamos ter o nosso dinheiro no banco. Eu acho que essa ainda é uma ação maior do que decidir que plataforma de investimento de impacto é que vamos ter. Porque vais ter muito mais dinheiro no banco, percebes? Porque não vais estar a investir tudo, muito menos em coisas de risco. Portanto, convém mesmo que o teu dinheiro esteja num sítio adequado às tuas convicções e num sítio que não faça mal ao mundo, não é? Há vários relatórios que se pode ver sobre isto, mas, por exemplo, investimento em combustíveis fósseis. Os bancos portugueses não têm sequer dimensão para fazer isto, não é? Mas ainda assim, há 2 bancos portugueses que investem. Coisas muito pequeninas, mesmo muito pequeninas, mas investem. Pronto. E se calhar deixávamos de apoiar esse tipo de bancos, não é? Que
que acham que podem investir só porque sim, só porque, olha, mas isto se calhar dá aqui um retorno Onde é que as porreiro, pessoas não é? podem ir ver quem são os bancos portugueses que investem em combustíveis Olha, fósseis? sinceramente eu já não me lembro, eu vi um relatório sobre isso. Aliás, isso é um Só para não sermos nós a relatório. dizer. Eu não vou dizer quais são. É um relatório que é preciso, acho que se escreverem de Fossil Fuel Bank Investment, qualquer coisa assim do género, há relatórios. Era um europeu, não era? Não é por país, aquilo diz mesmo por Certo, mas países. era um relatório europeu que depois se Olha circulava que por acho que não, países. era uma coisa Sei que vi qualquer um relatório privada. do Banco Europeu, Sim, alguns no é tempo. capaz de ser esse. Mas este aqui, basicamente, tu escolhes. Ele tem drop-down, onde tu vês país a país e ele diz-te que bancos e que quantidade é que investiram. Aqui estávamos a falar tipo 200 mil euros, era uma coisa assim do género, num dos banco bancos, inteiro? e o outro tipo 1 muito milhão pouco. de euros, era uma coisa assim do género, que não é nada. Sim, é É muito muito pouco. dinheiro, mas não é nada. Para um banco não é nada, Sim, pronto. isto não é nada. E para combustíveis não é fósseis um isto não bónus faz de um nada. CEO. Se estamos a falar, por exemplo, estivemos a falar há bocado que pôr embarcar uma embarcação por dia são 500 mil euros, estão a perceber que isto são 2 dias de uma embarcação, se fossem Certo. investir Sim. em eólicas offshore, não é? Portanto, é muito pouco dinheiro. Ainda assim é um sinal. Pronto, Sim. eu acho que É acima um de tudo é um sinal de que sinal. ainda não descarbonizaram o seu Exatamente, exatamente. E isto são dados que não sei se estão atualizados ao de 2023, provavelmente já deixaram de fazer isso, espero eu, mas faziam, pronto. Sim, eu acho que agora a tendência é ver essa descarbonização. E isso é muito importante, porque enquanto continuarmos a subsidiar a indústria dos combustíveis fósseis, é muito complicado que a transição energética seja competitiva. Exatamente. E ainda assim já é competitiva. Mas é muito complicado, porque às tantas trata-se de uma escolha financeira, de gastar mais ou menos, não é? Sim. E quando a banca que move trilhões, Mas era aí que eu queria chegar, que é a mudança de mindset, a mudança para um mundo mais sustentável, esta transição, só se faz se tivermos a banca ao nosso lado. Porque se eles continuarem a investir em projetos que não são a favor desta transição, então não vai haver esta transição, porque eles têm que ser financiados, não é? E a transição tem que ser financiada. Por isso é que o Sustainable Finance, e a Sofia dizia isso também no podcast, não é? É tão relevante. e tão pouco falado. É tão relevante e tão pouco falado. Porque o papel da banca é brutal. Porque era como eu dizia no Da início. banca e das instituições públicas. E há aqui Sim. uma coisa que é muito importante dizer. Todos os portugueses que trabalham, ou quase todos, fazem descontos para a Segurança Social. Certo. E a Segurança Social investe em fundos que Ba- investem em combustíveis fósseis. A Segurança Social é como se fosse um fundo, basicamente, Certo? que investe aquele dinheiro. Certo? Nós conseguimos ir ao site da Segurança Social e saber exatamente onde está o nosso dinheiro. Aí há transparência. Por um lado, infelizmente, porque vamos saber que aquilo está a ser gerido desta maneira, não é? Mas sabes porque é que me preocupa não se falar no Parlamento sobre finanças sustentáveis? Porque a primeira vez que se falou foi a Sofia que pôs lá o tema. Mas isto é uma normativa europeia, calma. Certo, estou a dizer em Portugal. Sim, mas isto tinha que vir para Portugal, fosse Claro, como fosse, não é? claro, mas imagina, o que me chateia é, tu vês-nos a falar sobre transição energética, sobre muita coisa, vês muito pouca conversa sobre finanças sustentáveis e viste 0 deputados até agora a falarem sobre o facto da Segurança Social investir em combustíveis fósseis, que é o dinheiro de todos os portugueses que está aí para combustíveis fósseis. E não há nada que possamos fazer em relação a isso, porque tu não podes deixar de pagar a Segurança Social. A questão é essa, tu mesmo que queiras e digas, não, eu faço uma poupança aqui ao lado, num fundo que sou eu que o defendo. Não podes. Todos os portugueses, por regra, por obrigação, há descontos para a Segurança Atenção, Social. em termos económicos e financeiros, a Segurança Social, com o dinheiro que lá tem, até faz um bom trabalho. Não, eu não estou a ok? dizer que não. Só neste sentido. Eu não estou a dizer que não. Mas continua a acentuar esta divergência, não é? Não Voltamos ao que falámos nos primeiros episódios, das instituições públicas serem as que têm de dar o exemplo. Sim, sem E dúvida de mudar. alguma. Assim Sem como não dúvida pode haver alguma. financiamentos para projetos que vão destruir os nossos ecossistemas, projetos agrícolas que vão destruir os ecossistemas, Uhum. ou para projetos que vão destruir biodiversidade, o que seja, não pode também estar financiamento público a contribuir para o investimento em combustíveis fósseis. Claro que não. Isto é um absurdo. É completo. Ou seja, muito bem, são muito bons gestores a gerir a maneira como aquilo está montado. Haver lá dinheiro é quase um milagre, portanto, são bons gestores, aplicam bem dinheiro em termos de rentabilidade. Mas agora está na altura de ter a mesma rentabilidade com fundos responsáveis que não investem em combustíveis fósseis. Certo. E isto não é um mito, isto não é uma ideia da minha cabeça. Já está mais do que provado que estes fundos são resilientes, que fundos que estão mais investidos em índices de ESG mais elevados têm resiliência. Saíram novos estudos agora, por acaso ainda não li, mas saiu agora saiu há umas semanas um novo estudo sobre isso. Não sei qual é que é o resultado. Não, mas por exemplo, na pandemia falava-se Sim. de estarem a diminuir um bocadinho os resultados.
Não, que é normal, todos diminuíram. Mas todos diminuíram. Sim, então imagina, as manchetes de jornal era fundos com ESG elevados diminuem historicamente a sua resiliência para níveis iguais aos com índices ESG mais baixos. Portanto, Sim. Calma, amigos. Quando Calma, um desce, jovem. todos descem. A questão é, desce muito ou desce pouco, não é? E aqui vão descer provavelmente menos do que os outros. E à medida que a transição Certo. energética é feita, vão ser cada vez mais Vamos resilientes. pensar como num fundo ESG como se fosse um ETF. Ele vai à mesma seguir as outras coisas. Eu acho é que as quedas nunca vão ser tão grandes. As subidas também podem não ser tão grandes, mas está ali mais num desvio médio mais baixo. Sim, não é? e à medida que apostamos mais em transição energética, vão sendo mais resilientes. Vai deixando de haver grandes dúvidas. Claro que sim, Claro que as claro que catástrofes, uma pandemia, uma guerra, acentuam desequilíbrios, mas em todo o sistema financeiro. Claro, Não é só claro. nos fundos com ESG Claro, mais elevados. é em tudo. Fundos, Sim. ações, É em tudo, sim, é em tudo. É em tudo. Portanto, efetivamente é um papel brutal e daí ser tão importante nós dedicarmos um episódio deste podcast a falar nisto, porque nós precisamos mesmo de primeiro exigir aos nossos bancos, segundo saber onde é que temos o dinheiro, em que bancos é que temos o nosso dinheiro. Terceiro, investir em empresas que fazem sentido, em plataformas que fazem sentido, ou em bancos que fazem sentido, ou em fundos que fazem sentido, não é? Para nós sermos também agentes mobilizadores para a transição energética. Esta é que eu acho que é a chave E principal. quem tem mais dinheiro no banco é mais responsável pelo Exatamente, investimento. muito mais. Portanto, mais uma vez, Sim. O que é que eu sugiro? Façam petições ao Tomorrow Bank, façam petições ao Triudos, façam... ou a GoParity, Ou a GoParity para se tornar já um estamos a banco. pôr o nosso patrocinador em xeque. Para se tornar um banco. Tragam bancos responsáveis, não há um único banco responsável que esteja nestes referenciais em Portugal, o que é uma pena. GoParity faça um banco. É uma pena mesmo. Eu nem estou a falar de bancos B Corps, nada do género, é tipo... Banking on values, ok? Valores, pedimos valores. Porque nós temos bancos com esta capacidade em Portugal, não é? Pelo menos 2 bancos que eu acho que se enquadravam aqui. Mas então que se certifiquem isto, porque faz sentido certificarem-se nisto. Dá mais confiança a nós, dá mais confiança a todos os consumidores, saberem que, ok, eu estou num banco que acredita em bons valores e que vai aplicar o dinheiro nesses bons valores. Ok? Isto faz muito mais sentido. Fizeste um bom resumo, João Pedro. Foi? Fizeste um bom resumo deste episódio. Acho Boa. que é um bom fecho. Mas vai ficar tão pequenino? Não é pequeno, então ok. É? Portanto, já que fizeste um resumo tão maravilhoso, a mim resta-me dizer que agora está na altura de partilhar, se gostaram, subscrever, comentar e manter aqui o botãozinho do follow em todos os nossos canais de streaming e YouTube e canais de streaming de áudio, estamos em todo o lado. Obrigada Obrigado. e até o próximo episódio da Cidade do Zé. Ao vivo. Ao vivo.